Victor Gyökeres, nome difícil de pronunciar no início, mas que rapidamente se tornou um grito de guerra em Alvalade, do desconhecido sueco vindo do Coventry, a estrela maior do ataque leonino. Foram apenas alguns meses, mas, da glória ao conflito, o caminho foi tão explosivo quanto seu estilo dentro de campo. Neste vídeo, vamos olhar para toda a trajetória de Gyökeres no Sporting, desde a sua chegada até a polêmica transferência para o Arsenal. Vamos falar de números, emoções, bastidores e deixar a pergunta no ar. Gyökeres foi um herói. Ou traiu o clube que o projetou? A chegada do goleador em julho de 2023, o Sporting surpreendeu o mercado, ao investir cerca de 20 milhões de euros na contratação de Victor Gyökeres, um avançado sueco, que tinha feito uma boa época no Coventry City, da segunda divisão inglesa. Apesar do valor elevado, muitos adeptos não sabiam bem o que esperar. Quem era este jogador que, de repente, se tornava a contratação mais cara da era Varandas? Mas as dúvidas dissiparam-se rapidamente. Gyökeres explodiu em Portugal. Forte, fisicamente, rápido, incansável, com faro de golo e presença diária. Tornou-se o terror das defesas adversárias. Marcava com o pé esquerdo, com o direito, de cabeça. Assistia, corria, pressionava, e celebrava com a famosa máscara imaginária, uma assinatura que entusiasmava os adeptos leoninos. Ao longo de 2 temporadas, ajudou o Sporting a conquistar 2 campeonatos nacionais, uma Taça de Portugal e a fazer figura na Liga dos Campeões. Terminou com 97 golos em 102 jogos, um número que fala por si. Alvalade apaixonou-se, e parecia que Gyökeres era mais do que apenas mais um grande jogador. Era, para muitos, o símbolo de uma nova era. A proposta inglesa e a mudança de rumo, mas, como tantas histórias no futebol, o conto de fadas teve um ponto de viragem. Em junho de 2025, o Arsenal apresentou a primeira proposta formal, 55 milhões de euros fixos e 10 em variáveis. O Sporting rejeitou, exigindo pelo menos 60 milhões fixos e variáveis realistas, apontando sempre a cláusula de 100 milhões como referência. E foi aí que a situação começou a azedar. Gyökeres, até então discreto fora de campo, recusou-se a apresentar-se ao estágio de pré-época. A decisão surpreendeu muitos. Não houve comunicado oficial, não houve vídeo de despedida, não houve "Obrigado Sporting". Os adeptos começaram a virar-se contra o seu antigo ídolo. Durante um jogo amigável, faixas foram exibidas em Alvalade. Nenhum está acima do clube. Não choro por quem sai. A direção do Sporting, liderada por Frederico Varandas, não cedeu de imediato. Houve até ameaças de multa ao jogador e exclusão temporária do plantel. Nos bastidores, o Sporting fazia contas. Sabia que estava a perder um ativo valioso, mas também sabia que não podia passar a mensagem de que qualquer jogador força a sua saída. O acordo final, depois de semanas de negociações tensas, o acordo acabou por acontecer. No dia 23 de julho de 2025, os clubes chegaram a um entendimento: 63,5 milhões de euros fixos, mais 10 milhões em variáveis atingíveis, perfazendo um total de 73,5 milhões de euros. Foi a maior venda da história do Sporting. Curiosamente, o agente de Gyökeres, Rezen Setinkaya, abdicou da sua comissão, algo raro para facilitar a transferência. Parecia que, mesmo com os ânimos exaltados, havia um desejo de todas as partes de resolver o assunto. No dia 26 de julho, Victor Gyökeres foi oficialmente apresentado como jogador do Arsenal Football Club. As primeiras palavras em Londres na sua primeira entrevista como jogador dos Gunners, Gyökeres mostrou entusiasmo. É um grande dia para mim e para todos os que me rodeiam. Estou muito entusiasmado por começar, conhecer todos no clube e começar a jogar futebol por este clube incrível. Disse também que sente que evoluiu muito desde que chegou à Inglaterra e que agora quer provar-se ao mais alto nível, admitindo que jogar pelo Arsenal, num campeonato como a Premier League, era um sonho concretizado. E, numa interação divertida, respondeu ao capitão Martin Degaard, que lhe tinha escrito uma carta de boas-vindas. Só preciso de uma coisa: assistências. Mandei-me algumas. Heroísmo ou traição? E agora fica a grande questão que divide opiniões em Portugal e no universo sportinguista. Gyökeres é um ingrato, ou apenas um jogador ambicioso que seguiu seu caminho? É verdade que forçou a saída. É verdade que virou as costas a um clube que o valorizou, que
que o projetou e que o tratou como ídolo, mas também é verdade que deu tudo dentro de campo, que foi decisivo, que rendeu milhões ao clube. Talvez o problema não tenha sido sair, mas sim a forma como saiu. Ficará para sempre como o avançado de 2 campeonatos e quase sem golos, mas não será lembrado com o carinho de um Laidson ou de um Slimani. Houve ruptura emocional, e essa é mais difícil de curar do que qualquer cláusula de rescisão. Encerramento no final, todos saem com algo. Os porém, com um encaixe histórico. O Arsenal, com ponta de lança em forma. E Gyökeres, com a oportunidade de se afirmar num dos maiores palcos do futebol mundial. Mas a pergunta continua a ecoar entre os adeptos leoninos. Valeu a pena? Diz-me tu, o que achaste desta transferência? Foste dos que perdoaram, ou dos que viraram costas? Deixa a tua opinião nos comentários, deixa um like se gostaste do vídeo, e não te esqueças de subscrever o canal para mais histórias como esta, porque o futebol não vive só de golos, mas das histórias que ficam antes e depois deles.